Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje para falar sobre mais um jogo de base, né, do Santos, a estreia, nesse caso, do Campeonato Brasileiro Sub-20, né? O Santos bateu o Botafogo por 4-1 na estreia, né, da competição. Uma competição que esse ano, até vocês vão ver uma pergunta aqui no final pro Leandro Zago, tem rebaixamento esse ano, tem que tomar cuidado. Até perguntei para ele sobre isso, não no sentido de eu achar que o Santos vai brigar para cair, para não cair, né? Óbvio. Acho que o Santos tem potencial para brigar lá em cima, inclusive, mas, claro, chama uma preocupação a mais, né? Evidente. Mas, então, o Santos estreou hoje, uma geração que... Um time titular com muitos jogadores que subiram do 17 para esse Sub-20 agora, jogadores de 2007, né? Jogadores que fazem o primeiro ano da categoria, ou seja... Eles vão muitas vezes enfrentar atletas de 20 anos, ou 19, enfim, mais velhos, né? Então, é importante essa bagagem logo cedo e principalmente vencer bem para adquirir essa confiança, né? O Santos venceu muito bem. Hoje um bom time do Botafogo, tá? Que é um bom time. Perdão, e até acho que o Santos conseguiu anular muito bem o Botafogo, mesmo quando o Botafogo teve algumas chegadas que realmente teve. O Botafogo conseguiu um lance ou outro criar perigo. Mas vamos falar sobre isso. Ao final do vídeo aqui tem as entrevistas com o Bernardo, que jogou, né? Desceu para o Sub-20 para jogar. E o Luca Meireles também, a mesma coisa. O Luca deu gol e meteu gol e deu assistência. O Bernardo não, porque entrou mais no fim do jogo também. E também porque estava muito tempo parado, claro, né? Enfim, mas os gols foram marcados por... o primeiro foi do Rodrigo César, com assistência do Luca Meireles. O segundo do Rafael Freitas, com assistência do Rodrigo César. O terceiro do Luca Meireles, com assistência do Rodrigo também. Eu queria ter entrevistado o Rodrigo hoje, mas como a gente já tinha pedido muita gente, né, então não deu, mas foi um jogador também que se destacou muito. E o quarto gol do Rafael Freitas de novo, marcou 2, mas com assistência do Vinícius Lira, tá bom? Falar rapidinho a escalação. O Santos hoje foi a campo com Rodrigo Falcão, Gabriel Simples, João Alencar, João Ananias e Vinícius Lira. Nicola Profeta, Gustavo Henrique e Rodrigo César. Na frente, o Rafael Freitas jogou pela direita, né? Na Copinha, muita gente viu ele atuar como camisa 9, mas ano passado eu vi ele, por exemplo, jogando pelo lado direito no Sub-20 e também no Brasileirão de Aspirantes, até em alguns momentos. Jogou pela direita, Matheus Xavier pela esquerda e Luca Meireles como camisa 9. Entraram, até já vou falar agora também, entraram o Matheus Felipe no lugar do Gabriel Simples, o Samuel no lugar do João Alencar, o Caio Araújo no lugar do Gustavo Henrique, o Bernardo no Rodrigo César, o PP Firmino no Rafael Freitas e o Pedro Padula no lugar do Matheus Xavier. Tô olhando aqui porque tá tendo um belo Atlético de Madrid e Real Madrid, vocês sabem, né? Já tá no segundo tempo. Mas enfim, o Santos começa o jogo melhor, né? E até... Foi até um negócio frenético, né? Começou, deu a saída de bola, o Santos já avançou com 5, 6 caras correndo e o Matheus Xavier sofre uma falta dura até. Que depois, esse foi só o primeiro assim lance, mas depois, pouco tempo depois, se repete o Matheus Xavier pelo lado esquerdo, né? Daquele jeito, aquele drible dele muito rápido, né? Sofre uma falta dura. Na cobrança, o Rodrigo César bate, o Gabriel Simples desvia de cabeça, a bola pega no travessão, já levando o lance de perigo do Santos, o primeiro, né? E foi mais ou menos como o Santos conseguiu assustar, né? Teve uma outra bola na trave depois do próprio Gabriel Simples, se eu não me engano teve uma do João Ananias, ainda no travessão também com bola aérea, então o Santos assustou assim. Mas não foi só assim, por quê? Uma coisa que eu sempre elogiei aqui no trabalho do Zago, e na Copinha a gente criticou bastante, eu digo eu nos vídeos, vocês também, a pressão, né? A que foi elogiada, né? A que foi criticada foi o desempenho muito ruim na Copinha. Mas a pressão alta para mim sempre chamou a atenção, né? Ela era muito bem coordenada, principalmente quando o adversário tentava sair jogando pelo chão. E o Santos fez isso hoje mais uma vez, obrigou muitas vezes o adversário a dar chutão. E quando não deu chutão, conseguiu roubadas de bola interessantes. Teve uma do Gustavo Henrique, que foi muito boa até. Ele rouba, que ele dá um tapa um pouquinho forte na frente e o goleiro sai e pega. Mas, por exemplo, teve uma do Rafael Freitas, que ele rouba a bola, tabela ali, se eu não me engano, com o Rodrigo, talvez. Enfim, bate pro gol, muito perigosa. Tiveram oportunidades, o Santos conseguiu subir bem, né, e marcava sempre bem distribuído. O Matheus Xavier do lado esquerdo, o Luca por dentro, na direita o Rafael Freitas, o Rodrigo também ali entre o Luca e o Matheus Xavier, e o Gustavo Henrique
um pouquinho mais atrás, mas ainda ali. Então era uma pressão muito interessante, que o Santos fez muito bem. Mas apesar disso, o Botafogo conseguiu abrir o placar, né? E até foi um lance parecido com o de ontem, né? O de ontem no jogo do Sub-17, a falta cobrada, como eu falei, a bola pega na trave, bate nas costas do Arthur do Vale e sobra. E aí até vi depois do texto do Santos que o zagueiro chega completando. Hoje foi diferente, o camisa 7 do Botafogo, ponto esquerda, o Botafogo fazia uma saída com 3 jogadores quando subia, né? Passava da primeira bola ali na linha da área, quando chegava mais ou menos na linha do meio de campo, ficava com 3 jogadores, porque o lateral esquerdo, desculpa, eu não peguei o nome de jogadores do Botafogo, o camisa 6, ele subia, então ele ficava como se fosse uma segunda linha. Isso criava problemas para o Santos, porque o Rafael Freitas dava o combate no terceiro homem aqui do lado esquerdo. E aí o Gabriel Simples, que é o lateral direito, ele ficava tendo que marcar o camisa 7, que era o ponta, e o camisa 6 ali, o lateral esquerdo, que ficava, como eu falei, nessa segunda linha, próximo do ponta. Então gerava sempre uma superioridade numérica ali que complicava. E o Botafogo alargava muito o campo, né? Ficava o camisa 7 aqui, o ponta esquerda bem na lateral, o ponta direita lá também bem na lateral, o centroavante por dentro, e colocava sempre um dos meio-campistas ali na frente também, nessa última linha. Então o Botafogo alargava muito o campo e deixava muita gente ali, né? Então isso criou algum problema pelo lado esquerdo. E até o gol do Botafogo sai assim, né? Um lançamento, uma bola invertida muito rápida, né? Muito bem. E o camisa 7, como eu disse, o ponta esquerdo, ele corta pro meio, bate, a bola bate na trave, bate nas costas do Rodrigo Falcão e entra. Puta azar, mas fazer o quê? O Botafogo abre o placar. Depois disso, o Botafogo não teve mais chances no primeiro tempo. Teve uma escapada ou outra em profundidade, que os dois zagueiros conseguiram se recuperar muito bem. Uma bola que passa pelo lado esquerdo, o João Ananias dá um bote muito interessante. O Gustavo Henrique mesmo também faz uma recuperação espetacular em lance, dá um carrinho e tira a bola. Então assim, foi a única chance real do Botafogo. É que o Botafogo era um time também muito competitivo, conseguia brigar muito por essa bola no meio de campo e às vezes conseguia soltar uma bola ou outra escapada, né? Mas enfim, e aí passou pouco tempo também depois do gol, coisa de 5, 7 minutos, e o Santos já empata, que é uma bola disputada pelo Rafael Freitas no lado direito, ele lança o Luca, uma inteligência extrema. O Santos já postou os gols, está separado da transmissão lá na Santos TV. O Luca, ele ajeita de cabeça para ele mesmo, ele faz um movimento assim, né? Coloca a bola na frente para ele mesmo, ele domina, ganha na velocidade, cruza para o Rodrigo César entrar sozinho no meio e fazer o gol de empate. E ainda no primeiro tempo também o Santos vira, né? Assim como ontem consegue virar bem. Antes do gol até teve uma tabela também muito interessante entre o Vinícius Lira e o Rodrigo César, que ele manda na trave. O Rodrigo tentou tirar do goleiro, pegou na trave. E aí o empate, o gol da virada nessa no primeiro tempo, com um belo lançamento pro Rodrigo, né? O Rodrigo gira, mata no chão com muita tranquilidade e toca na frente pro Rafael Freitas. O Rafael tira o zagueiro num belo drible e bate de perna esquerda para virar o jogo. E aí o Santos ficou depois muito tranquilo na partida, né? Acaba o primeiro tempo, com o Santos ainda com um vigor físico muito interessante, correndo bastante até. Deu uma certa acalmada já, faltando minutos ali, 2, 3 minutinhos ali para acabar o primeiro tempo. E aí, quando volta para a segunda etapa, né, volta numa postura também muito interessante, não de esperar o Botafogo, mas de saber bem a hora de pressionar tanto. E aí, quando subiu, faz o terceiro gol numa bela inversão do Profeta, que não estava bem no jogo, mas o Profeta inverte muito bem no lado direito para o Rodrigo César, que cruza, o Lucas chega batendo na marca do pênalti, faz o 3-1 e aí acabou. O Santos depois ainda fez o quarto com o quarto gol foi do Rafael Freitas, né? Que foi numa jogada que o Matheus Xavier segura muito bem, espera o Lira passar e coloca no fundo. O Lira cruza muito bem, Rafael Freitas faz o gol. Então é uma partida muito interessante do lado santista, tem bons talentos. Eu acho que vai sofrer um pouquinho na questão da experiência, talvez da força contra outros times maiores, de tamanho mesmo, né? Times maiores que tenham meninos mais velhos e mais fortes. É esse que eu quero dizer. Mas mesmo assim, tem muito talento ali, uma geração para ser muito bem trabalhada. Tem a geração 2005, é o último ano, né? 2006, tem alguns, 2007, os que subiram agora do Sub-17, mas tem ali muita qualidade mesmo. Isso, inclusive, tem jogadores que nem foram pro jogo, que eram do Sub-17, por exemplo, ano passado. Se a gente pensar que o Lucas Jaime, que era capitão, o segundo volante, é muito bom jogador. O Murilo Pará, que é o meio armador, também não foi pro jogo. Enfim, tem muita gente boa aí nesse time mesmo, nessa geração, e que agora vai desenvolver bem no Sub-20 junto com outras peças. Por exemplo, o Rodrigo Falcão ainda vai fazer 20 anos, né? 2005. Não sei se ele já completou até, mas ele é 20 anos esse ano, 2005.
tava muito tempo sem jogar, né? Teve a lesão da LCA, quebrou um dedo antes da Copinha, ele saiu titular na Copinha. Muito interessante ver ele jogar. Ele fez 2 defesaças no segundo tempo, tá? Uma ponte, inclusive, uma cabeçada muito bonita. Quando já tava 3-1 pro Santos até. Mas foi muito bem pra mim na partida, na minha avaliação, pelo menos, ainda mais depois de tanto tempo sem jogar. O João Alencar fez uma partidaça. Eu sou suspeito pra falar que eu gosto muito dessa dupla dos dois Joãos na zaga, né? Acho que é uma dupla assim que se completa, uma dupla muito interessante. O Ananias até hoje errou alguns lançamentos que ele costuma acertar, mas mesmo assim também defendeu muito bem as jogadas de pivô dos jogadores do Botafogo ali, do camisa 9. Então foi muito bem. Já cansei aqui de falar do Lira, vocês já viram no profissional também. Jogador que tem uma passada muito larga, né? Tem a perna grande, consegue correr muito. Podemos falar aqui mais de quem? Até falei, o Profeta eu não achei que fez um grande jogo, mas depois, quando ele tá muito nervoso também, e o árbitro também de hoje, eu até vou falar da arbitragem já, mas não da arbitragem da partida em si, da arbitragem no geral de base. Mas as inversões que o Profeta fez foram muito boas também, enfim. O Luca é um absurdo, é um jogador profissional no meio de meninos sub-20. Um jogadoraço, ganha todas as bolas, na velocidade, na força, sabe sair da área, uma facilidade incrível para jogar. Não poderia deixar de falar do Rafael Freitas também, que eu já até elogiei aqui, já falei que foi uma contratação bem interessante do Santos, né? Veio já mais velho, com 19 anos, do Guarani, mas, poxa, é um menino que já tinha alguma experiência de profissional, que chegou aqui, fez bons jogos no sub-20. O Santos precisa comprar se quiser ficar com ele, mas é um valor bem pequeno. Eu acho até que vale a pena, tá? Depois lá na frente, de repente, você consegue negociar, você consegue ver se aproveita, enfim. Rodrigo César, desse trabalho que eu tava pensando, Rodrigo César. O Bernardo, vou falar do Bernardo também antes, voltou da lesão, tal, vai falar aqui na entrevista, mas tava sentindo ele um pouco com receio, que é absolutamente normal, né? Mas no fim do jogo já soltou, dando alguns piques, buscando bola na linha de fundo. Tomara que ele consiga finalmente deslanchar, é muito bom jogador. Rodrigo César, partidaça. Eu falei já aqui que eu tenho muita fé nesse menino, acho que tem muito talento também, mas ano passado não despontou o quanto eu esperava. Eu esperava que ele fosse dominar a posição, seja de camisa 9 ou como camisa 10. Hoje ele foi um camisa 10, um meio atacante mesmo, né? Não tão armador, chegando muito no centroavante, entrando na área, mas que tem uma ótima visão de jogo, né? Um jogador que tabela curto ali, com muita inteligência, tem uma facilidade para jogar também curto, e fez um grande jogo. Vai despontando aí muito bem. Ele que ainda é 2006, né? Então ele ainda teria mais um ano de sub-20. Mas se continuar nesse ritmo de evolução, é um menino que vai pro profissional logo, tá? Porque tem muito talento. Falar rapidinho da arbitragem antes de finalizar. Depois vocês ficam com as entrevistas aqui. O árbitro de ontem, sub-17, até o nome curioso, é Fagson o nome dele. Ele fez uma arbitragem muito bem conduzida, tá? Sem desrespeitar ninguém, mas se impondo acima dos meninos, porque o árbitro realmente tem que fazer isso. O de hoje, que eu não vi o nome, ele começou o jogo com uma postura, eu não acho que ele errou nada, teve até um pênalti que o Santos reclamou, mas eu confesso que como a gente fica ali no CT na arquibancada assim, do outro lado que aconteceu, eu não sei se realmente foi. Mas reclamaram muito do Santos, né? Mas eu não acho que ele tenha tido algum erro grave. Pra mim, teria que ter expulsado o zagueiro do Botafogo só quando o Luca recebe o lançamento, ainda tava 1x0 no Botafogo, o Luca coloca na frente sozinho e ele derruba o Luca. Pra mim era expulsão, mas tudo bem, deu amarelo só. Mas o jeito que ele falava, acho que tem que saber falar com os meninos, meio que gritando, falando. Tipo, igual no começo, a primeira dividida lá, tinha que chamar a atenção mesmo, era do Lírio e do jogador do Botafogo. Aí ele chega gritando, vocês são dois moleques, duas crianças. Não é assim, né? Foi de uma arrogância, sabe? Um tom muito acima que fazia tempo que eu não via, tá? Árbitro ruim é fácil a gente ver na base, mas árbitro arrogante é complicado, viu? Mas fica o elogio pro de ontem também, que eu não elogiei. O árbitro Fagson foi muito bem na partida, conduziu muito bem. Enfim, meus amigos, é isso. Sub-20 aí que tem uma geração bem interessante, acho que pode brigar por títulos esse ano. Eu não sei se na fase decisiva vai pesar a questão da idade, da experiência, mas tem muito talento ali, isso eu garanto. Até amanhã, pessoal. Valeu. Bernardo, sua primeira partida, né, nessa volta depois da última lesão, você estava treinando no profissional, agora desce para fazer essa partida. Como você está se sentindo? Como é que foi essa sua recuperação? O que você pode falar pro torcedor aí que aguarda ansiosamente até para te ver jogar? Tô bem pra caramba, né? Começar a estreia aí, começar bem o campeonato, ganhando e falando sobre mim, mas
Tava lá no profissional fazendo o mesmo tratamento, né? Tive bastante lesão aí muscular recentemente, mas me sinto bem, me sinto melhor do que eu estava antes, com certeza. Bernardo, ainda sobre esse seu processo de recuperação desde o começo do ano passado, mas precisamente na copinha do ano passado, nas minhas contas foram 5 problemas de lesões musculares que você teve. Queria que você falasse sobre todo esse processo, as dificuldades e se hoje você entende que vai conseguir ter uma sequência aqui no Sub-20 para depois conseguir subir ao time profissional. Ué, perdi até as contas de quantas foram, mas isso aí é passado, agora é pensar pra frente. O profissional me ajudou bastante aí nessa questão, né? E agora voltar pra base, pegar mais minutos de jogos e, se Deus quiser, vou estar lá no profissional para dar alegria pra torcida santista. Para finalizar, Bernardo, como é que está sendo esse contato com o Neymar, né? Um ídolo de infância aí, certamente da maioria dos meninos. Você que já treinou com ele, como é que foi o primeiro contato e como tem sido esses dias também? Pô, o Neymar, acho que todo mundo sabe que conhece ele, é um cara especial, né, cara? Gente boa pra caraca, nem parece que é ele de verdade que tá lá, às vezes a ficha nem caiu ainda que é o Neymar, né? Então, a gente mesmo, os moleques são tudo fã dele, a gente só agradece ter ele lá, pegar um pouquinho só do que ele já viveu, do que ele sabe, todo mundo vai se dar bem. Luca, parabéns pela vitória aí, a estreia no Brasileiro. Você, assim como o Luca, também tem treinado, assim como o Luca, ó, perdão, assim como o Bernardo tem treinado muito no profissional também e desce para fazer essa estreia, faz gol, comandou ali o ataque, a gente deu para ver você orientando bastante os seus companheiros. Como é que é essa sensação de descer para ajudar e o que tem te ajudado também esses treinos no profissional? Não, eu só tenho a agradecer ao grupo do Sub-20 por ter descido, eles terem me acolhido muito bem. É uma grande estreia da equipe em todo. Treinar lá no profissional, claro que é um nível de dificuldade acima. Se preparar, fazer treinos fortes, treinos bons, para quando tiver chegar a oportunidade lá, estar preparado. Tá bom. Esse Campeonato Paulista, Luca, foi a tua primeira competição no profissional com uma sequência. Queria que você falasse o que tu sentiu de dificuldades e que essa descida aqui para o Sub-20 vai te fazer melhorar assim que você volte para a equipe de cima. Como eu falei, é um jogo bem diferente, são caras mais fortes, mais experientes. A gente tem que estar preparado, como eu falei, o treino lá ajuda bastante, o nível de dificuldade sobe bastante. Então é ganhar a minutagem aqui, tá bem fisicamente para quando chegar lá, fazer bons jogos e voar. Para finalizar, acho que eu vou repetir a pergunta do Neymar, né? Como é que é esse contato com ele? Ele que chegou no meio da competição, né? O que vocês, como vocês ficaram, né, com essa chegada, com esses treinos com ele, esse contato? Ah, ter um cara, um ídolo desse do seu lado todo dia. É só agradecer, é uma honra imensa participar dessa fase dele no Santos. Então, só como o Bernardo falou, pegar um pouquinho, o mínimo que ele puder proporcionar pra gente, pra nós já vai ajudar bastante. E só agradecer por participar disso. Ainda sobre os teus companheiros agora de posição, voltou um cara que jogou junto contigo aqui na base, que é o David Washington, tem um cara mais experiente. Eu lembro que a gente até perguntou pro Tiquinho na apresentação dele sobre o como ele pode te ajudar. Como ele tem te ajudado nesse período que você passou no time profissional, o Tiquinho é um cara experiente, rodado de Europa. Como o Tiquinho tem ajudado o Luca dentro e fora de campo? Pô, a gente vê que ele é um ídolo, né? Um ídolo do Porto lá fora. Então eu sempre tento buscar o que ele tem de melhor. Ele sempre fala comigo, sempre tá me ajudando. Ele soube que eu ia jogar hoje, ele me mandou mensagem ontem pra fazer um grande jogo, pra estar tranquilo. Então é só agradecer ter um jogador desse nível na minha posição, que ele possa me ajudar bastante e vamos junto levar o Santos pro topo. Professor, parabéns pela vitória aí, essa estreia da competição. Antes do jogo, a gente conversou ali rapidamente. Você falou, né, sobre as dificuldades, né, de ter um grupo um pouco mais jovem, mas muito talentoso. Queria que você falasse de novo sobre essas expectativas aí para esse Campeonato Brasileiro Sub-20, que esse ano até tem uma coisa inédita, né? Tem rebaixamento, então fica até mais perigoso, né? Nosso olhar é para cima, né? Então, assim, a questão do rebaixamento pela regra, ok, mas não é o que a gente está muito longe disso, eu acredito. Como a gente conversou ali anteriormente, né? Eu vejo que a gente tem um time jovem e muito talentoso, como eu falei, e que vai sofrer algumas coisas, né? Por exemplo, a gente iniciou dominando, o Botafogo já poderia ter aberto o placar. Nós fizemos 3 bolas na trave no primeiro tempo antes de fazer o gol. Então, assim, a gente teve as chances, mas hoje a gente foi maduro para conseguir transformar em gol, né? E isso vai ser o processo nosso ao longo da Copa São Paulo, nós vamos ter, do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter tempo para ajustar semana a semana alguns detalhes táticos, mas o principal é amadurecer o jogo e entender como é jogado um jogo mais pesado. O time do Botafogo mais velho que o nosso na média de idade, muito jogador nascido em 2005, 2006, o nosso muito mais 2007 em campo, né? E alguns 2005, 2006, poucos.
Então, assim, tudo isso vai fazer diferença na hora que o jogo vai exigir um pouco mais de experiência, a hora de trocar um pouco de ritmo, saber a hora que tem que acelerar, saber a hora que tem que pausar o jogo, saber a hora de pressionar, saber a hora que o time acabou de pressionar algumas vezes, precisa estar com a perna um pouco pesada, segurar 1 minuto, 2 para recuperar essa energia e poder subir para pressionar novamente. Então, todo esse entendimento de como o jogo é jogado, né? Eu acredito que a gente que vai vir aí semana a semana. Professor, eu vi muitas vezes você na beira do campo, principalmente no segundo tempo, pedindo para o Rafael, para o Luque e para o Matheus Xavier toda hora, facão, facão, atacar as costas dos adversários. O segundo e o terceiro gol foram marcados em meio a transições ofensivas, transições de velocidade, até para dizer que o primeiro gol também com a casquinha do Luca. Essa é a ideia ofensiva do Santos, trabalhar a velocidade dos dois homens de lado, também dos laterais, o Lira, que é um cara bastante ofensivo. A ideia desse time do Sub-20 para esse Campeonato Brasileiro é trabalhar a transição, as jogadas em velocidade? Também, também. Eu acredito que assim, um bom time e grandes jogadores, eles têm que saber o que o jogo está pedindo, o que o adversário está te propondo como dificuldade. O Botafogo tentou no início do segundo tempo nos pressionar dentro do nosso campo e subiu a linha, tanto que começou a ficar um jogo chato para nós, da gente perder bola dentro do nosso campo, porque o espaço não estava no nosso campo, o espaço estava nas costas da linha deles, estava no meio campo. Então, o que eu estava falando é, toda vez que algum jogador saía um pouco da pressão e virava de frente, precisava ter jogador atacando a linha deles, porque tinha muito espaço nas costas. E aí a gente começou a usar, tanto que depois a troca do Padula foi para colocar energia por fora ali do lado direito, né, renovar a energia, porque o Xavier já começou a sentir um pouco mais, e a gente começou, porque a gente tem jogadores, o Luca é um centroavante rápido, alto e rápido, é difícil você achar essas duas características no mesmo jogador. O Rafael é um jogador de velocidade, o Xavier ataca espaço, depois o Padula que entrou, o Rodrigo não é um velocista, mas não é um jogador lento, é um cara que tem boa velocidade. Então assim, a gente entender isso, porque o jogo estava pedindo esse movimento, para tirar um pouco a defesa deles e os volantes deles de dentro do nosso campo, na hora que a gente perdia a bola, ou a gente aproveitar e transformar em gol, como acabou acontecendo 2 vezes.